Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série 66 livros da Bíblia. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a carta de Paulo a Tito. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui conosco nos comentários, compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas que querem e precisam aprender mais da palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós iremos falar da carta de Paulo a Tito, não é? E essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, após a sua primeira prisão em Roma. E Paulo, a carta é endereçada a Tito, que era um dos mais fiéis companheiros do ministério de Paulo, que havia se deixado ali na ilha de Creta para organizar as igrejas que estavam nascendo ali. Creta era uma ilha muito famosa no mundo antigo por sua corrupção moral, mentiras e falta de disciplina. Até o poeta grego chamado Epimênides, que era natural da própria ilha de Creta, ele dizia que, da própria localização onde ele estava, que os cretenses são sempre mentirosos, feras más e ventres preguiçosos. E esse contexto explica o tom firme da carta e prático de Paulo. Paulo escreve para ajudar Tito a estabelecer ali lideranças sólidas, corrigir os falsos mestres que ali estavam distorcendo as escrituras e ensinar os cristãos a viver de uma maneira que o evangelho fosse visto não apenas nas palavras, mas principalmente no testemunho diário. O tema central da carta de Tito é a fé que produz boas obras. Paulo deixa claro que a verdadeira fé não é apenas aquela intelectual, ou seja, que a gente aprende, que a gente ouve falar, mas ela também transforma o caráter e o comportamento. Essa carta também ensina que a graça de Deus não apenas salva, mas também educa o cristão a viver de uma maneira justa e piedosa nesse mundo. Os versículos-chave reforçam essa verdade. Em Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Tito capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e paixões humanas, paixões mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. E Tito capítulo 3, versículo 8. Esta palavra é fiel e quero que afirmes constantemente que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Então, esses três versículos-chave, nós vemos Paulo ensinando Tito para que seja prático, que ele primeiramente ele observe o seu comportamento e o seu padrão de testemunho, que é o que muitos líderes hoje não se atentam e que deveriam se atentar. Porque antes de nós querermos liderar alguém, antes da gente liderar igrejas, da gente liderar um povo, a gente precisa liderar as nossas atitudes. A gente precisa liderar as nossas ações, liderar o nosso testemunho. A nossa conduta, seja ela no trabalho, seja ela na nossa vizinhança, seja ela onde nós estamos estudando. Então, as pessoas vão crer na nossa mensagem quando nós proclamarmos o Evangelho, quando eles veem essa transformação primeiramente na nossa vida. E Tito, ele veio para o quê? Primeiramente, Paulo escreve esta carta para moldar o comportamento de Tito, porque as pessoas ali, como nós vimos aqui a descrição da ilha de Creta, as pessoas elas só iriam dar crédito às palavras de Tito se Tito observasse realmente e tomasse cuidado com o testemunho. E não é diferente de nós. Vivemos tempos difíceis de sim, as pessoas não querem o Evangelho e elas só vão
crer mesmo na mensagem quando elas vêm na nossa vida, essa mensagem encarnada. Então, e a carta ela é curta, mas ela é poderosa. É um lembrete de que o Evangelho não apenas muda o destino eterno, mas também muda o modo como nós vivemos aqui e agora e a maneira como enxergamos as coisas. No capítulo 1, Paulo orienta Tito a escolher presbíteros em cada cidade, homens de caráter irrepreensível, fiéis à doutrina e com famílias exemplares. Ele também o alerta sobre os falsos mestres judaizantes, ou seja, aqueles que ensinavam que eles precisavam se converter ao judaísmo para que assim pudessem crer no Evangelho, que confundiam ali os novos convertidos com ensinos baseados em tradições humanas. No capítulo 2, Paulo descreve o comportamento ideal de cada grupo dentro da igreja, homens, mulheres, jovens e servos, mostrando que o testemunho cristão precisa ser coerente com a fé que ela é professada. Ele também fala da graça que educa, revelando um dos resumos mais belos da salvação em toda a Bíblia. No capítulo 3, Paulo ensina sobre a obediência às autoridades, a humildade e o cuidado em evitar discussões inúteis. Ele encerra destacando que as boas obras são resultado natural da salvação e não o caminho para conquistá-la. E a ilha de Creta, onde Tito ali estava servindo, era uma região estratégica de mar Mediterrâneo com portos movimentados e uma grande diversidade cultural. Sua população era conhecida por ser uma pessoa difícil, rebelde, acostumada à mentira, o que tomava a liderança cristã de Tito ali um verdadeiro desafio. A carta de Paulo, portanto, ela é um manual pastoral nos tempos difíceis, um guia sobre como manter a ordem, a pureza e o testemunho da igreja em meio a uma sociedade corrompida e com valores invertidos, nada diferente dos dias atuais. E Paulo ensina que o evangelho precisa ser vivido com disciplina, integridade e amor, mesmo quando o ambiente é hostil. Em resumo, o livro de Tito nos lembra que a graça que salva é a graça que também nos transforma. E que temos uma fé verdadeira, sempre se manifesta em atitudes concretas. Então, o principal ensino desta carta é que, uma vez que a graça ela nos alcança, ela nos transforma de dentro para fora, e uma vez sendo nós transformados de dentro para fora, se resume em ações coerentes com as Escrituras e com aquilo que nós professamos. E é por isso que é muito importante e maior responsabilidade é o testemunho cristão daquele que é chamado para ser líder. Não é? Ele precisa se a igreja precisa ser irrepreensível, o líder precisa ser o dobro. Porque nós seremos mais cobrados. Quem é líder é mais cobrado, tanto por Deus quanto pelas pessoas, e ele é o que? É mais observado. É um convite também essa carta à maturidade espiritual e coerência, mostrando que o mundo só acreditará na mensagem do Evangelho quando enxergar a diferença naqueles que a proclamam. Então, é por isso que eu e você precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos. E você chegou até aqui, gostou desse conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui conosco nos comentários. E se você vê alguma coisa que eu não falei, participe aqui nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós e também para o nosso canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a carta de Paulo a Filemon. E até o próximo vídeo.